Fala galera, hoje é dia de Desafio Infinito. É uma história da Marvel, escrita pelo Jim Starlin e desenhada pelo George Pérez no ano de 1991. No Brasil ela foi lançada em 3 edições pela editora Abril. Resumindo a história, o Thanos ele tá de posse da manopla do infinito, junto com as joias do infinito. E com isso ele começa a tramar um plano de conquista universal para agradar a Senhora Morte. Mas eu preciso explicar várias coisas antes de começar a história mesmo. Tipo, o que é a manopla do infinito e o que são as joias do infinito? Basicamente, as joias são pedras que dão poder absoluto sobre o que cada uma delas representa. São 6 ao todo. A joia do tempo, do espaço, da mente, do poder, da alma e da realidade. Ou seja, com isso, a pessoa que tem todas as joias basicamente se torna um ser supremo, um deus. E o Thanos, que é um ser extremamente poderoso por si só, ele tem uma obsessão pela Senhora Morte. Ele quer a atenção e o amor incondicional dela, mas ela nunca se rende a ele. Ela sempre pede mais provas de amor e ela pede a extinção da metade dos seres vivos de todo o universo. Mas em outra saga, que é a chamada Em Busca do Poder, o Thanos ele acaba meio que traindo a Senhora Morte, porque ele não fez o que ela quer. Ele vai atrás das joias do infinito, para que assim, com o poder supremo, ele possa agradar ela do jeito que ela quiser. E ele consegue as 6 joias. Elas ficam juntas na manopla do infinito, que com isso, quem usar essa manopla se torna onipotente e faz o que quiser com literalmente um estalar de dedos. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botão vermelho de se inscrever. Me segue lá no Instagram e no Facebook, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Deixa já seu like e agora vamos então para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa mostrando o Thanos no espaço junto com o demônio Mephisto, que ele se aliou ao Thanos, servindo como um conselheiro. O Thanos ele se considera um deus com a quantidade de poder que ele manipula com a manopla do infinito. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Enquanto isso, na Terra, na casa do Doutor Estranho, o surfista prateado cai ali pelo telhado da casa, todo machucado, e ele fala que ele precisa alertar o Doutor Estranho do perigo que se aproxima. Ele explica que há pouco tempo o Thanos tinha morrido e a Senhora Morte decidiu ressuscitar ele com a condição de que ele exterminasse metade da população do universo, porque ela considera que hoje existem mais seres vivos do que seres mortos, e ela quer que com esse extermínio de 50% da população do universo, isso vai restaurar o equilíbrio da balança. E além disso, ela ampliou o poder do Thanos, por isso também ele conseguiu as joias. Numa batalha do surfista e do Drax contra o Thanos, ele absorve a essência deles para dentro da joia da alma, e é lá que eles encontram o Adam Warlock, junto com a Gamora e o Pip, o Troll. O Adam Warlock manda eles de volta para a realidade e por isso ele chegou ali na Terra para avisar o Doutor Estranho sobre essa ameaça. Tendo conhecimento disso, o Adam Warlock também volta para o mundo real junto com os companheiros dele. Mas quem é Adam Warlock? Ele é um ser que foi criado por cientistas para ser um ser perfeito. Em uma certa época da vida, ele recebeu a joia do infinito da alma e ele também ficou preso dentro dela, o que deu maior conhecimento para ele sobre esse assunto das joias. Em outra parte do universo, o Thanos ele se encontra com a Senhora Morte e ele é muito apaixonado e obsessivo por ela, mas por ele não ter cumprido a tarefa de matar os seres, e além de ficar mais poderoso do que ela mesma com as joias do infinito, ela esnoba e ignora completamente ele. Ele ergue um palácio para ela, mas mesmo assim ela ignora,
Ele tenta provar de todas as formas, falando que ele matou a própria mãe. Ele traz a Nebulosa, que é a neta dele, de volta dos mortos, mas não revive ela. Ela fica no meio termo ali, um cadáver em decomposição praticamente. E tudo isso para agradar a morte. Mas mesmo assim, nada da parte dela. Em nenhum momento ela fala alguma coisa, mas ela dá as costas e ignora tudo que ele fala. Ele então percebe que ele prometeu a extinção dos seres e não cumpriu. Daí ele pega a manopla e com um simples estalar dos dedos, ele extermina 50% dos seres vivos do universo inteiro. As pessoas nas ruas começam a desaparecer. Muitos heróis morrem com isso, tipo o Gavião Arqueiro, o Quarteto Fantástico, o Luke Cage, alguns dos X-Men. O Wong, o assistente do Doutor Estranho, também é exterminado. E não só na Terra que isso acontece, é em todo o universo, com os Skrull, com os Kree e por aí vai. O Thanos também transporta o irmão dele, o Eros, para lá junto com eles. E para evitar algum tipo de dom de manipulação de emoções, ele tapa a boca do Eros. Ele praticamente apaga a boca dele, na verdade. O Thanos faz de tudo ali, torturando o Eros e a Nebulosa para tentar agradar a Senhora Morte, como se eles fossem reis olhando os bobos da corte ali. Mas mesmo assim, nada. O Thanos se irrita e ele acaba destruindo alguns planetas ali perto, inclusive alguns que o Galactus ia se alimentar. Essa destruição foi sentida até na Terra, onde acabou causando alguns terremotos, destruição de terra, maremotos e até o desaparecimento do Japão embaixo d'água. Na SHIELD, os pesquisadores descobrem que com o impacto na Terra, não causou só os terremotos, mas também deslocou a órbita do planeta para mais longe do Sol, ou seja, a Terra vai entrar numa era glacial e congelar todos os seres vivos muito em breve. O Adam Warlock, ele entra em contato com o Doutor Estranho e diz que ele pode ajudar. Que a primeira coisa que ele tem que fazer é juntar um grupo de heróis na Terra. Eles se juntam, inclusive o Doutor Destino também, mesmo ele sendo um vilão, e existindo uma rivalidade ali entre eles, eles se unem por um bem maior. Muitos outros heróis se juntam no grupo, como o Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor, a Feiticeira Escarlate, o Hulk, o Namor, o Wolverine, o Ciclope e por aí vai. O Adam Warlock, ele tem outro plano, e o Doutor Estranho transporta ele e o Surfista Prateado para algum canto na galáxia, onde ele encontra um ser cósmico, o Epoch, e o seu arauto, o Quasar. Onde ele diz que os convocados já estão aguardando, e esses convocados são algumas das entidades cósmicas do universo da Marvel. Estão ali o Vigia, o Tribunal Vivo, a Eternidade, o Cronos, o Lorde Caos e o Mestre Ordem, o Galactus, o Estranho, as Irmãs Amor e Ódio e 2 seres celestiais. Ele explica toda a situação com o Thanos, com toda a morte que ele anda causando no universo, mas o Tribunal Vivo e o Vigia, eles dizem que eles não podem interferir. Os outros seres falam que eles vão ajudar sim. O Thanos sabe que os inimigos dele estão se juntando e pede para que a Senhora Morte fique do lado dele, mas ela ignora. Então por isso ele convoca a Terráxia para lutar do lado dele. O Adam Warlock, ele volta na Terra e com toda a equipe de heróis convocados, com a ajuda do Doutor Estranho, ele transporta eles para a batalha contra o Thanos. Durante a batalha ali, o Thanos, com o seu enorme poder, ele congela o tempo e os heróis, sendo que a batalha ficaria muito fácil para ele. Mas nessa hora o Mephisto vai lá e convence o Thanos de que para mostrar coragem e bravura para impressionar a Senhora Morte, o Thanos devia lutar sem ser onisciente, com um poder reduzido, e ele acaba concordando, ele faz isso e começa a guerra. Mesmo com menos poder, os heróis não são páreo pro Thanos. Ele derrota até o Hulk, ele apanha também um pouco, mas nada que chegue a ser uma coisa crítica. No meio da batalha, ele mata o Namor, a Mulher Hulk, o Ciclope, a Feiticeira Escarlate, o Visão, o Manto, o Homem de Ferro, o Nova e o Homem-Aranha. Quando todos são derrotados, o Capitão América vai lá para enfrentar o Thanos sozinho, O Thanos destrói o escudo do Capitão com um soco, e bem na hora que ele vai dar o último soco para matar o Capitão,
O surfista prateado que estava ali junto com o Adam Warlock no cantinho só observando, ele voa com a maior velocidade que ele consegue para tentar tirar a manopla dele. E no último instante, ele erra. Mas o Thanos fica puto porque como ele permitiu isso? Tipo, como ele deixou chegar tão perto de quase perder tudo? Então ele se enfurece e ele volta com todo o seu poder. Nessa hora aparecem todas as entidades cósmicas para a batalha ali. Mas agora com todo o poder, qualquer ataque que o Thanos recebe, ele devolve. Ele derrota todas as entidades ali, destruindo praticamente tudo, inclusive vários planetas ali daquela mesma galáxia. Até que chega um momento que o Mephisto ele aparece e ele tenta pegar a manopla. O Mephisto, por ser um demônio, ele forjou essa aliança com o Thanos na esperança de se apossar do poder da manopla, mas ele acabou falhando na missão, o que acaba deixando o Thanos ainda mais irritado e ele aprisiona todas as entidades cósmicas, saindo como vitorioso. Nessa hora, a entidade cósmica Eternidade, ela se revela, mas nem ele é capaz com todo o poder do Thanos e acaba sendo derrotado e aprisionado também. O que faz com que nessa hora o próprio Thanos tome o lugar da Eternidade. Só que isso foi um grande erro, porque quando ele virou uma entidade cósmica, ele abandonou o seu corpo. E no seu corpo tinha a manopla com as joias do infinito. Foi um grande erro que fez com que a Nebulosa percebesse isso e roubasse a manopla para ela, voltando a ser completamente viva e completamente poderosa agora. E com as joias ela derrota o Thanos. O Adam Warlock ele volta para a Terra e com o Surfista Prateado e o Doutor Estranho eles tentam armar um plano para recuperar a manopla. Eles recuperam também o derrotado Thanos e vão usar ele para recuperar a manopla. Mas o Adam diz que conhece o Thanos e sabe que ele foi derrotado de propósito, ele sempre se auto-sabota. Quando ele está vencendo, ele inconscientemente se deixa ser derrotado, porque ele sabe que no fundo ele não é merecedor daquela vitória. Os heróis restantes são transportados para o espaço para lutar contra a Nebulosa, mas eles são derrotados facilmente. Mas existe um plano. O Doutor Estranho ele se transporta para lá junto com o Thanos, o Surfista Prateado e o Adam Warlock. Mas como a Nebulosa é totalmente inexperiente com o poder da manopla, ela não enxerga que o Adam Warlock está ali invisível para ela. Então na discussão dela com o Thanos ali, ela diz que o reinado dele foi patético, matando metade do universo, e que ela deseja que, com exceção da posse da manopla, que tudo volte a ser como era há 24 horas atrás. Então todos os seres que o Thanos tinha matado foram revividos, toda a destruição foi desfeita. Na hora que isso se realiza, ela volta a ser um cadáver, mas logo ela volta a reviver também. Só que nesse descuido da Nebulosa, o Adam Warlock ele encosta na manopla e ele se funde com a joia da alma de novo. O erro da Nebulosa foi que há 24 horas atrás as entidades cósmicas não tinham sido derrotadas nem aprisionadas. Então começa uma nova guerra ali pelas joias. Depois dessa batalha, o Adam Warlock ele expande o seu poder de dentro da joia até que a manopla ela emite uma enorme rajada cósmica, fazendo com que a Nebulosa largue ela. E todos tentam pegar ela de uma vez ali e no último momento o Adam Warlock sai da joia e pega a manopla para ele. E agora ele é um ser supremo. Ele revive as entidades cósmicas e prende a Nebulosa. Ele também jura que ele vai usar o poder da manopla com sabedoria. Nessa hora, quando os heróis tentam capturar o Thanos, ele diz que jamais deixaria ser capturado, que ele prefere morrer e que ele tem uma bomba acoplada no corpo dele. E ele é jogado para longe e explode, dando a entender que ele morreu. O Adam Warlock ele manda os heróis de volta para a vida normal, enquanto ele viaja pelo universo como um ser supremo, acompanhado pela Gamora e pelo Pip o Troll. Ele viaja 60 dias no futuro até um planeta sem nome, o que parece ser um campo bem pacífico. E ele encontra uma pessoa ali, um ser, o Thanos. Ele diz que não tá ali para se vingar nem nada, e o Thanos fala que essa foi a terceira derrota dele,
e que para ele isso já é o bastante. Ele vai se aposentar e não quer mais saber de conquistar poder nenhum. Ele segue a vida dele praticamente como um camponês arando o solo e de certa forma ele sente que com isso foi ele quem saiu vitorioso apesar de tudo. E é desse jeito que termina a história. É uma ótima história que definiu o Thanos como um ser supremo da Marvel. Se você gosta do Thanos, isso aqui é obrigatório para você. Se você quer entender um pouco mais sobre quem é o Thanos, até por causa do filme que está por vir, da Guerra Infinita, essa história aqui é uma ótima escolha. É uma das melhores sagas cósmicas da Marvel. A construção dessa história é muito boa, por mais que seja bastante antiga até, mas a leitura não é datada. Dá pra ler hoje em dia de boa. As formas que terminam as coisas são muito inesperadas. O que acontece com a Manopla e o que acontece com o Thanos e tudo mais. A arte do George Pérez não tem o que falar também. Ele é ótimo para quadrinhos com muitos personagens. Ele consegue desenhar tudo junto ali e não te confundir, não deixar o seu olho confuso com tanta informação no mesmo lugar. O problema aqui é que tem muitos personagens, então para quem não conhece muito bem esse universo da Marvel, pode ficar um pouco perdido de quem é quem. Se você for ler isso daqui, eu recomendo que antes você leia Thanos em Busca do Poder para entender melhor os acontecimentos do Thanos e das Joias do Infinito. E essa história aqui ela faz parte de uma trilogia, a Trilogia do Infinito. A sequência de desafio é Guerra Infinita e terminando com Cruzada Infinita. Mas Desafio Infinito, na minha opinião, é a melhor parte. Essa história aqui é provavelmente a que vai ser a base para o próximo filme dos Vingadores, a Guerra Infinita. Provavelmente não na mesma proporção do quadrinho, é lógico, mas a ideia central talvez seja a dessa história aqui. Por mais que o filme tenha o nome de Guerra Infinita, não é baseado na Guerra Infinita, e sim no Desafio Infinito. E como curiosidade, já apareceu um easter egg do Adam Warlock no universo cinematográfico da Marvel, mostrando o casulo que ele usa nas HQs para recuperação e preservação do corpo. E vocês não vão encontrar essa história aqui para comprar atualmente, a não ser que você procure muito bem em sebo ou na internet, mas às vezes o valor não compensa. Vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. E vai ter também o link da loja Pano de Vela, dá uma passada lá para ver camisetas, almofadas, máscara de dormir, chaveiro e um monte de outros produtos relacionados a super-heróis. Então é isso galera, se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever aqui embaixo. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.